Olá, seja bem-vindo. Pesquisas apontam que a queda de cabelo atinge cerca de 70% dos homens e 40% das mulheres. O problema costuma abalar a autoestima e a autoconfiança das pessoas, mas existem opções de tratamento. Sobre o assunto, eu converso com o dermatologista Guilherme Krieger. Ele fala conosco de Guarapuava. Tudo bem, Guilherme? Olá, tudo bem? Eu estou bem. Quais as principais causas da queda de cabelo nos homens? O principal de queda de cabelo nos homens é o que acontece comigo, que a gente chama de alopecia androgênica, que é uma alteração genética onde a gente é predisposto a ter essa perda de cabelo. Então, assim, a partir de uma certa idade, a gente vai começando a perceber essas entradas. Pode acontecer aqui e no topo da cabeça. E no caso das mulheres? Nas mulheres, a gente tem a alopecia androgênica também. Ela é um pouquinho diferente do homem, mas ela não é tão comum, né? O que é mais comum de acontecer na queda de cabelo das mulheres é o que a gente chama de eflúvio telógeno. Ou seja, por algum acontecimento, os cabelos respondem, digamos assim, com uma queda. E esse acontecimento pode ser várias coisas. Pode ter sido uma infecção, pode ter sido um medicamento, alguma coisa assim. Então, esse é o mais comum de acontecer. Existem causas genéticas para essa queda, tanto para homens quanto para mulheres? A alopecia androgênica, ela tem esse componente genético, ele é mais importante para os homens. Então esse nosso quadro de perda de cabelo que atinge tantos homens é uma causa mais genética. Então para as mulheres também existe isso, também existe a alopecia androgênica para as mulheres, mas como eu falei, não é o mais comum que acontece para elas. A gente perde cabelos, na verdade, todos os dias. Como perceber que está acima do normal? Então assim, a gente tem uma certa quantidade de queda de cabelo diária. Quando muda isso, a gente costuma dizer 80, 120 fios por dia, o que é difícil de perceber. Então se você começa a perceber uma mudança no padrão, ou seja, todo dia eu vejo que cai um pouquinho do meu cabelo, eu vou lavar o cabelo, eu vou passar um gel, alguma coisa do cabelo e cai um tanto, normal. Quando você percebe uma mudança nesse padrão, ou seja, para as mulheres é mais perceptível, nossa, eu comecei a ver pelo chão um número maior de fios, é interessante que você faça uma avaliação para a gente ver se ainda está dentro do normal ou já tem alguma alteração. De que forma isso abala a autoestima das pessoas? Isso é super importante, a gente aprende que cabelo é super importante para a autoestima. Hoje em dia ele está muito, digamos assim, em voga, né? Homens fazendo transplante de cabelo, mulheres super preocupadas com o cabelo. Volto a dizer, esse período do coronavírus, onde a gente viu um número grande desses quadros de eflúvio, a gente viu bastante os pacientes, as pessoas preocupadas pelo medo de perder muito cabelo e, é claro, o medo de ficar, digamos assim, calvo. Então é super importante no padrão de beleza ter um cabelo bonito, é muito importante para a autoestima e para o bem-estar dos pacientes. Como é o tratamento para os homens? Nos homens é mais simples, né? Então esse problema que a gente tem da alopecia androgênica, a gente normalmente trabalha com dois tipos de medicamento. O mais famoso, o minoxidil, que todo mundo conhece, e às vezes você vai associar, né, esses medicamentos do tipo a finasterida, a dutasterida, que tem um pouquinho a ver com alguma coisa hormonal, fazer o bloqueio de uma parte hormonal. Para as mulheres é bem mais difícil, porque como elas têm um número grande de alterações que pode acontecer, aí ele não é tão fácil, digamos assim, da gente dizer o que vai ter que usar. Por exemplo, no eflúvio telógeno, você às vezes não precisa nem tratar. Pode ser que você use alguma vitamina, alguma coisa nesse momento, mas às vezes nem tratamento não é preciso. Mas daí tem muita coisa, digamos assim, em termos de tratamento que pode ser feito pelo número grande de doenças que podem atingir. Guilherme, muitos homens ficam com receio de usar a finasterida por conta de uma eventual redução da libido. Até que ponto isso é fato e até que ponto isso é um mito? Existe realmente essa relação da finasterida com algumas alterações, mas a gente tem que entender que o número de casos onde isso acontece é muito pequeno, né? Senão a gente não receitaria tanto a finasterida. Então o que eu costumo dizer para os homens, eu até brinco, olha, não leia a bula, porque se você ler a bula você vai se assustar. Mas eu acredito que muito mais dos problemas acontece pelo fator psicológico. Então a pessoa acaba lendo a bula e
e se assusta com o que está escrito ali. Mas se a gente for analisar o que mostram os dados, esses episódios que acontecem com o uso da finasterida é muito pequeno, então não é uma coisa tão importante assim que impeça você de usar. A resposta ao tratamento medicamentoso, principalmente, é diferente para homens e para mulheres? São coisas diferentes porque são doenças diferentes, né? Então, assim, como a gente tem uma variedade grande de doenças, a gente vai ter respostas diferentes realmente. E dentre isso, para o homem e para a mulher, claro que vai ter diferença. Então é difícil de eu colocar assim em números ou então de tempo com relação a período, quanto tempo demora para ter a resposta. O que eu sempre digo para os pacientes com relação a cabelo, que é um tratamento prolongado, é um tratamento a longo prazo. Não vai ser alguma coisa que de uma hora para outra você vai observar essa melhora. Mas sim, a gente consegue ajudar bastante, mas é muito difícil colocar isso como, digamos assim, uma resposta rápida. Então, calma e vamos acompanhar direitinho, porque pode ser demorado para a gente ver essa resposta. Em que casos são recomendados os transplantes ou implantes capilares? Os transplantes hoje estão bem, digamos assim, melhores, com o resultado melhor, o procedimento hoje está melhor. Então, assim, para homens que já perderam uma grande parte dos cabelos, ele é super indicado. Os tratamentos clínicos que a gente faz com esses medicamentos e às vezes algum procedimento para dar uma estimulada, ele vai até um certo ponto. Então, hoje em dia, principalmente para nós homens que tivemos essa perda importante onde a gente não recupera, eu super indico o transplante ou o implante de cabelos. Existem pesquisas que apontam, por exemplo, que seja possível a recuperação, principalmente no caso dos homens, né, dos cabelos já perdidos sem se recorrer a transplante ou implante? Não, o que a gente tem que entender é que a perda que a gente tem é um processo cicatricial. Então, assim, quando a gente vai fazer o tratamento clínico com esses medicamentos, o que eu digo para os pacientes e o que a gente vai conseguir é recuperar os cabelos que estão no processo de perda, ou seja, eles já afinaram, eles diminuíram a espessura, eles diminuíram o comprimento. Esse sim a gente vai conseguir recuperar. Aumenta a espessura, aumenta alguma coisa de comprimento. Só que o que você já perdeu, ou seja, é uma pele lisa, não tem mais o folículo ali, não existe tratamento que vai fazer crescer um novo cabelo. Perdeu, ela já é cicatricial, ou seja, não tem mais folículo ali para recuperar. E aí realmente é só com o transplante que você vai conseguir ter novamente fios de cabelo ali. Você tem 5 dicas, por exemplo, para evitar a queda de cabelo? É muito difícil, né? A gente tem grande variedade de doenças que podem causar, tá? Então eu vou dar o exemplo dos homens. Não existe nada que você faça em termos de prevenção para você ter essa perda. O que eu dou de dica é que quanto antes você começar o teu tratamento, melhor você vai ter o resultado. Por quê? Aquilo que eu acabei de dizer. Se você já tiver a perda, eu não consigo recuperar esses fios. Então, assim, se é uma preocupação tua, marcar uma consulta, fazer a avaliação e fazer o tratamento direitinho. Com relação às mulheres, digamos assim, tem uma variedade grande de perda e a gente tem que cuidar que às vezes essas perdas podem ser transitórias. Então, assim, também marque uma consulta, faça uma avaliação, porque às vezes as mulheres têm a tendência de procurar vários tratamentos, digamos assim, sem ter o acompanhamento. Vai numa farmácia, vai numa amiga que indicou alguma coisa. Então, o melhor é marcar uma consulta e ver exatamente o que está acontecendo e não ficar tentando várias coisas para ver se melhora. O melhor é a avaliação para a gente conseguir decidir qual que é o melhor tratamento. Guilherme, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a atenção. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.